Vamos subir na canoa, Faz Fernando. tempo que eu não vejo o Fernando Fernandes. Tudo bem? Bom dia, Fernando. Cheguei mais cedo. Quanto livro, Fernando? Esse aqui é uma biblioteca que acabou de ser recolocada no lugar. Tô vendo que você não tinha esses livros aí. A última vez que eu falei com ele, ele estava num lugar de praia. Agora ele voltou para São Paulo. Não, para o Rio de Janeiro. Ele é carioca. Eu estou em Brasília. Nunca saberemos. Olha aqui, se você olhar do outro lado, olha. Ó. Livros também. Caramba. Você está com escritório em Brasília agora, Fernando? Escritório e casa. Tá morando aqui? Também. Olha! Vai me Por isso visitar, você estava lá no jantar outro dia com a Tereza Cruvinel, né? Agora entendi tudo. Você vai me visitar ou não? Claro. É só convidar aí para esses banquetes dos advogados. Me passe um WhatsApp e eu responderei com o endereço correto. Eu vou querer participar dessas festas nababescas. O meu pai brincava assim, comer lagosta, né? Lagosta é uma coisa, entendeu? Ele falava assim, tem lagosta hoje? E aí? Eu quero. Fernando, o que você achou da Operação Lesa Pátria, 25ª ação, né? Operação da Polícia Federal no Lesa Pátria, prendendo aí fundamentalmente 2 empresários dos atacadistas, né? Os financiadores. As pessoas falavam muito disso, né? Precisa pegar os chefes e os financiadores. Os generais, alguns já foram, né? Já foram, participaram de uma operação recente, alguns presos, inclusive. E agora com esses empresários, eu acho que são bagrinhos ainda. Quero dizer que para a Sinara, que eu acho que eles são da baixa hierarquia empresarial. Mas por isso mesmo se dispuseram a isso, né, Rovai? Porque para o nível do Bolsonaro, esses empresários são até altos, né? Eu tenho repetido o seguinte. Me digo, essa ansiosidade que todos têm dessas ações chegarem ao seu desdobramento, achando que está demorando muito, vamos lembrar o seguinte, em menos de um ano, do dia 8 de janeiro, menos de um ano, nós já tivemos processos julgados na Suprema Corte, com condenação. Nós estamos em um ano e o quê? Um mês, um ano e... tem nem 60 dias a mais. E nós já estamos vendo operações em relação ao Bolsonaro, medidas constritivas a ele, que são substitutivas à prisão, mas recolhimento de passaporte, que é, na verdade, impedimento de deixar o país, a questão relacionada a não se comunicar com outros réus, na verdade, investigados, isso tudo é o ministro destacando a presença de elementos para decretar a prisão preventiva. A prisão preventiva de general, de almirante, a delação do Cid. Então, eu acredito que não demora para que a Polícia Federal, por exemplo, conclua o inquérito em relação ao Bolsonaro e à cúpula. Da mesma maneira que outras operações vão se desdobrar aí, outros empresários devem ser presos. O prazo prescricional é muito longo. Então, terá consequências. Nós estamos vendo as instituições funcionarem. E não adianta o Bolsonaro fazer movimentos na Paulista que o Supremo Tribunal Federal não vai
interromper ou se sentir prensado em relação a isso. As consequências judiciais do Bolsonaro, hoje, são quase inevitáveis. Como 2 e 2 são 4. Só um elemento extraordinário, imprevisível e improvável pode mudar a previsão de que o Bolsonaro será denunciado, condenado e preso, se não preso antes da condenação final. E outras operações irão se desdobrar. Outras pessoas vão ser presas, outros militares, outros empresários. Isso não vai parar tão cedo. Fernando, você acha que, quando você fala, se não for preso antes, não vai dar espaço, né? Como o próprio presidente Lula falou que ele tem direito ao devido processo legal, não tem que cumprir todos os prazos para poder não ter aquela história de olha aí, falaram do Lula e estão fazendo a mesma com o Bolsonaro. Veja, são situações absolutamente distintas. Primeiro, o Lula, ele foi preso ilegalmente num processo que foi anulado por um juiz declarado suspeito. Mas, quando ele foi preso em razão de, naquele momento, o Supremo Tribunal Federal entender que o julgamento colegiado em segunda instância gerava prisão. Eu não estou falando disso. Eu estou falando da possibilidade do Bolsonaro ser preso preventivamente. Porque se ele persistir em atacar a Suprema Corte, persistir em fazer movimentos que tentem transformar e criar uma pseudo-imunidade e pisar em qualquer casca de banana que seja, possibilidade de ocultação de prova, possibilidade de deixar o país, Então, a ideia da presunção de inocência, que é correta, eu apoio, que nós lutamos, de que a prisão, como regra, ela deve ser com a sentença penal condenatória transitada em julgado, não impede que haja prisão preventiva para quem coloca em risco a investigação, para quem ataca o Poder Judiciário e para quem, acima de tudo, persiste na continuidade delitiva do crime. Porque, em que pese ele ter falado pouco na Paulista, ele primeiro confessou o crime. O que já é quando se refere a minuta golpista, entre aspas, dizendo que aquilo era constitucional, o estado de sítio, faça-me um favor. Ora, não é porque você cita a Constituição e cita o artigo 143 que aquilo vira constitucional. E eu disse ontem ou anteontem, me manifestando sobre isso, vocês conhecem algum golpe que tenha esse autodeclarado ilegal, ilícito? Ou todo golpe ele tenta dar aparência de licitude? Portanto, aquilo era uma minuta golpista, que citava a Constituição a deturpando. E os motivos, que é a motivação, era uma motivação golpista, que tentava impedir o resultado eleitoral e intervir no Tribunal Superior Eleitoral. Então, essa continuidade delitiva, que é, inclusive, da continuação de fake news, da continuação de ataque ao ministro Supremo, que ele terceirizou, inclusive, ao Malafaia, ou, na verdade, ao contrário, né? Tudo isso, uma hora, pode gerar uma fagulha que cause a prisão dele. Lícita, legal e constitucional. Prisão preventiva. E eu ia te perguntar o seguinte, vou trazer aqui uma notícia, Sinara e
Fernando, pensando nisso aí de... Peraí, parar a tela, apresentar, compartilhar a tela, sobre como as coisas estão chegando, o Bolsonaro está se complicando. Eu vou até fazer essa notícia no Fala Rovai, mas dado que você falou, Fernando, eu acho legal trazer para a gente conversar. General líder dos Kid Pretos diz que se reuniu com Bolsonaro a mando do comandante do Exército. Né? Estevão Teófilo Gaspar de Oliveira, do Comando de Operações Terrestres, teria a incumbência de prender Alexandre de Moraes caso o golpe fosse consumado. Ele não se calou em depoimento à Polícia Federal. Ele teria falado, Fernando, por 5 horas na Polícia Federal. O cara que teria sido escolhido para prender o Alexandre de Moraes. E se reuniu com Bolsonaro na reunião do golpe. Falou por 5 horas. Foi o único dos que foram depor, dos 14, que abriu o bico. Né? Assim, eu só posso imaginar que quem fala por 5 horas não fica respondendo não, sim, não, Até sim. porque é o seguinte, hoje a lei ela incluiu como abuso de autoridade se o investigado manifesta o direito de permanecer calado, a autoridade não pode fazer perguntas. Antigamente, como é que era? Vai, o senhor tem o direito de permanecer calado. Aí falou assim, não, eu vou permanecer calado. Tá bom, mas eu vou perguntar. Aí o cara fazia a primeira pergunta, vou permanecer calado. Segunda pergunta. Então, você poderia durar 5 horas de perguntas não respondidas. Hoje, não. Hoje, fez a primeira pergunta, você falou, vou permanecer calado, acabou o ato. Portanto, por evidente, eles falou. E outra coisa, ele pode ter falado, inclusive dando elemento contra os outros, e não ter admitido culpa. Dizer, eu fui chamado pelo chefe da Forças Armadas, que é o presidente da República, que disse, olha, se acontecer isso, você vai cumprir tal ordem. Não tive participação no planejamento, mas sei disso. Como também o seguinte, como também a confissão, ela diminui a pena. Eu falei, esses dias me perguntaram o seguinte, desculpe, Rovai, eu te interromper, já não. Respondendo. Talvez a minha mãe não tenha me educado direito. Na verdade, é ao contrário. Ela deve ter ela educou muito bem. Eu que fui um menino Você que não recebi. Não recebi os ensinamentos de maneira correta. Mas é o seguinte, esses dias perguntaram o seguinte. O Cid, haveria nulidade na delação do Cid, porque ele estava pressionado. Pressionado. Então, eu manifestei assim, não há nulidade, porque vamos fazer diferente. A diferenciação do que aconteceu na Lava Jato, que foi um verdadeiro sequestro das pessoas, colocar em Guantánamo, de Curitiba, né? Mas, acima de tudo, lembrar que o Cid ele fez uma audiência antes de homologar a delação premiada, e o advogado dele é um dos maiores advogados penalistas do país, o César Roberto Bittencourt. Então, o César Roberto Bittencourt certamente se assegurou da voluntariedade dele, assim como os assessores do ministro Alexandre de Moraes. Mas o que acontece? As provas são tão contundentes que o advogado deste depoente pode ter chegado à conclusão de que a melhor maneira seria a confissão. Não se sabe, pode ser. Olha, entendi. É o seguinte, abre o jogo, fala tudo, porque pelo menos nós vamos atenuar a sua pena.
Nós não sabemos se ele confessou ou se ele relata e diz que não teve participação, mas o fato é que 5 horas depois deve ter muitos elementos. Ô, Fernando, eu tenho 2 perguntas para você, veja só. A questão do Bolsonaro pedir a anistia é uma espécie de confissão de crime, né? Porque ninguém pede anistia se não tiver cometido crime. E a segunda, a Michelle faz um discurso contra o Estado laico que é anticonstitucional, aquele discurso da Michelle, não é? Um atentado ao Estado laico que é previsto pela Constituição, você não acha? O que acontece é o seguinte, é um perigo o que nós vimos ali. Primeiro, a mistura da religiosidade. Opa, caiu? Caiu, Fernando? Acho que ligaram para ele, ele deve estar usando o celular, né, Sinara? Muito provavelmente. Mas ele volta. O Fernando volta. Mas essa questão que você colocou é muito interessante, né? Se o discurso da conja do Bolsonaro, da Michelle... Ela está lá na Constituição, né? Eu fiz até o programa sobre isso, né? Anteontem. Está na Constituição que o Brasil, nós somos um Estado laico. Não misturamos religião com política. E ela pregou abertamente o fim dessa divisão. Deixa a Fernando falar. Caí. Olha, assim, primeiro do ponto de vista político, é preciso compreender o tamanho do perigo que isso significa. Né? Porque nós, há um tempo atrás, achávamos que um sujeito como o Bolsonaro, que esculhambava mulheres, que homenageia torturador, e etc., jamais chegaria a presidente da República. Nós achávamos que estávamos em outra fase da história do país, quando descobrimos que temos 25% da população efetivamente bolsonarista e outra parte que vota no Bolsonaro por ódio ao PT, ódio ao Lula, ódio ao povo, ódio a qualquer coisa. E parte importante do empresariado brasileiro que prefere uma aliança com o bolsonarismo do que uma assistência ao povo brasileiro. Então, perigo. Agora, nós estamos vendo um perigo do seguinte, imagina a possibilidade, pelo discurso dela, que foi muito tempo, nós separamos a política da política à religião e veio como o mal tomou conta. Olha que coisa impressionante. Porque, pilantra, né? Pilantra. É a possibilidade de um discurso de fazer um Estado islâmico não é no catolicismo, no cristianismo, anticristão, mas um Estado de uma religiosidade que é o seguinte, que nos coloca sob o perigo de... Nós já éramos tidos como comunistas. Eu tô procurando comunista que está faltando. Né? Porque o Lula, por exemplo, não é comunista. Eu tenho foto de cabelo. Você sabe que um dia eu tive cabelo nessa foto de cabelo com o Prestes. Tá? Comunista. Mas está faltando comunista. Nós já éramos tidos todo como comunista. Daqui a pouco nós vamos ser tidos como hereges, pecadores. E daí, para colocar alguns de nós na fogueira, em praça pública, é um pulinho. Então é o seguinte, olha, outro dia eu vi uma imagem na Itália, não sei se vocês viram, vale a pena passar para as pessoas, de várias pessoas fazendo símbolo nazista, um negócio assim, impressionante. Então, olha só, nós estamos falando o seguinte, e olha o problema sério que é o endeusamento, por exemplo, do Holocausto, que é o seguinte, terrível,
matou 6 milhões de judeus, injustificável, algo impressionante. Mas é o seguinte, mas por que toda essa crítica aos nossos, me direcionar agora aos judeus que nos escutam? Por que isso? Porque é o seguinte, nós, sensibilizados absolutamente, e eu tive parente morto na Inquisição, judeu. Sou cristão novo, certo? Uhum. Mas nós, sensibilizados demais com a dor disso, nós depositamos na fé que temos no povo judeu uma sensibilidade de povo perseguido. Assim como depositamos nos negros a sensibilidade de um povo que passou pela escravidão. Então, quando o Lula faz alguma comparação com o Holocausto, de maneira nenhuma está para diminuir a dor de um povo inteiro vítima do nazismo e do Holocausto. Mas está para dizer, olha, o que nós temos fé na humanidade dos judeus não permite com que os judeus tratem um outro povo com a insensibilidade que os nazistas trataram os judeus. Esse é o recado. Mas lá tem 60 mil mortos, não tem 6 milhões. Mas ele não está fazendo essa comparação. Então, se nós perseguimos isso, nós vamos chegar a 6 milhões. Exato. Se tivesse alguém naquela época que tivesse se levantado e não posteriormente ao Holocausto, talvez o Holocausto não tivesse acontecido. Veja o próprio site do Museu do Holocausto tem críticas aos Estados Unidos por não terem se posicionado antes. Isso é que eu ia dizer. Veja que os Estados Unidos, ele demorou em relação a isso. Mas mais do que isso, quero fazer uma outra comparação. Não com números perfeitos, mas aproximados. Se 6 milhões de judeus morreram na Segunda Guerra Mundial, eu acho que 12 ou 13 milhões, posso errar um pouco, de russos morreram para que se avançasse sobre a Alemanha e conseguisse chegar a Berlim. Deem uma olhada, quem nos escuta no Google, que parece que o número de americanos são centenas de milhares. Deve ser 600 mil, 700 mil. Então, compara-se 13 milhões ou 12 milhões de russos para 600 mil americanos, que foram importantes para a guerra. Mas nós devemos aos russos a liberdade que nós temos, aos comunistas russos do Exército Vermelho, que perderam 12 milhões, o dobro de judeus mortos. Isso não diminui os judeus mortos, de maneira nenhuma. Mas, ao fim, que nós estávamos falando do problema da Paulista da religião, ao fim, a coisa é tomada de maneira tão radical que quer se confundir, por exemplo, o sionismo, a religião judaica, com uma crítica que se faz à violência do Estado de Israel a um ataque ao povo judeu por parte do Lula. Não tem o menor sentido isso. Não foi sequer a intenção do Lula isso. E hoje eu recebo todo dia uma mensagem de alguém vivendo praticamente fantasmas com esses ataques que estão fazendo, Israel está fazendo. E outra coisa, se os Estados Unidos chegou tarde na guerra, os Estados Unidos, na guerra da Segunda Guerra, mas foi importante, os Estados Unidos hoje banca esse bombardeio. É o voto que veta a suspensão do bombardeio. E ninguém aqui está defendendo terrorista, que é a confusão que fazem. Nem terrorista de Estado. Nenhum dos dois. E o seguinte, é como se nós, para resolver o problema do tráfico na Rocinha,
cercássemos a Rocinha e começava a jogar bomba por caça na Rocinha. É injustificável. Posso fazer mais uma pergunta ou vai? Por favor, fica à vontade. Eu queria só, antes de você fazer uma pergunta, fazer uma propaganda aqui do nosso amigo Breno Altman, né? Que ontem lançou o livro Contra o Sionismo, Fernando. Eu estava te ouvindo aqui. E ele lançou aqui em Santos. Eu fiz questão de vê-lo. Gostei do... Muito bonita a sua camisa, Fernandinho. Ele está sempre de boné. Né? O que está escrito no boné? O que está escrito? Bonito boné, Fernandinho. Esse boné é de um avião que voava no Canadá. Ah! O Fernando, e ele fala um pouco de tudo isso e ainda coloca uma questão que antes da Segunda Guerra, os judeus, a maioria dos judeus, eram de esquerda. Ampla maioria dos judeus era de esquerda. E mais que isso, do primeiro comitê da Revolução Russa, dos 7 membros, 4 eram judeus. Trotsky era. Agora, e outra coisa, a gente tem que falar que os judeus, eles também tinham resistência armada, tá? Eles também tiveram resistência armada. É uma coisa que as pessoas não falam. Então, assim, não vamos justificar jamais o terrorismo do Hamas, mas que o Hamas é resultado da política de Netanyahu também é, gente. Também é. Assim como os judeus que fizeram resistência armada ao nazismo foram resultado do Hitler ou não foram? Pois é. O Sinara, eu te cortei para falar isso. Você fez. Eu queria fazer uma pergunta que é sobre outro assunto que saiu ontem, muito importante para as eleições desse ano, que é a restrição da inteligência artificial, Fernando, e a proibição do deepfake, né? Quer dizer, pela primeira vez o TSE fez algum movimento em relação a isso, está todo mundo com medo do que, principalmente a extrema-direita, né, que trabalha com mentira o tempo inteiro, pode fazer com o uso de inteligência artificial, e você acha que o TSE, essa medida pode coibir ou é uma medida mais simbólica? Não sei, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho o seguinte, o Congresso Nacional já deveria ter se acelerado e regulado essas questões. Mas o Tribunal Superior Eleitoral não pode deixar de garantir a lisura do processo eleitoral. E o seguinte, a tecnologia chegou a um ponto de perigo que é possível você trocar a cara de um sujeito, colocar um sujeito em outra situação, colocar ele para falar uma frase que não falou. Veja, esses dias eu li na Folha de São Paulo que um sujeito criou uma personagem feminina que passou a ser uma influencer de milhões, inclusive fazendo vídeos no OnlyFans como gata, mulheres, etc. E não existe. Olha, estava na Folha de São Paulo, olha o nível que se chega. Então é o seguinte, qual é o nível de influência que se pode ter, inclusive criando um personagem? Ou colocando a cara de um candidato em outro. Então é o seguinte, é preciso que o tribunal regule isso, regule proibindo. Também colocou que o uso da inteligência artificial, se você faz um vídeo de inteligência artificial, você tem que avisar e pedir permissão, exatamente por causa disso. Então, eu acho que o tribunal andou bem. O meu horário para entrar era 11h40. Vocês me dão um intervalozinho e eu volto? Você precisa sair? Fica à vontade. Um segundo, eu vou sair, resolver um negocinho aqui e volto. Vai lá. Não, imagina. Aí você fica mais um pouquinho com a gente aqui. Sinara Menezes. Pode sair, Fernando. Sinara, eu trouxe aqui uma notícia que aproveitar esse intervalo do nosso amigo Fernando Fernandes para colocar
que é a do cara que foi preso em Curitiba com criptomoedas. Temos um vídeo aí dele na confusão da padaria. O Brasil, se não for... é o realismo fantástico. O roteirista da série Brasil. É um maluco. Esse cara é um maluco, velho. Esse cara fuma, bebe, cheira o dia inteiro, toma ácido. Não é possível, velho. O cara não presta. Guilherme, por favor, põe o vídeo aí para a gente relembrar da cena. Sabe ler? Isso aqui é alimento? Sabe ler? Tem uma lei que eu não posso deixar meu notebook aqui em cima? Aqui é normas do estabelecimento. E aí você pode voltar com respeito e vir xingando? Tá gravado. Não. Ele chegou desrespeitando. Chegou chutando aqui, desrespeitando. Que isso, cara? Você vai sair, né? Boa, faz isso. Filma não. Faz isso. Eu posso, mas óbvio que eu posso. Claro que eu posso. Além de filmar, posso fazer o que eu quiser com essas filmagens. Você quer comprar essa briga? Você não pode. Eu quero. Ah, é? Eu quero comprar essa briga. Então vou lá fora, igual você me ameaçou aqui agora. Vamos lá fora. Vamos ver o que você vai fazer também. Vamos lá fora. Vai lá fora então. Você não é homem? Eu Vai sou. lá fora. Você deve ser também. Eu sou. Vai lá fora agora. Vai lá. Aproveita. Vai lá fora agora. Você não é homem. Você não falou que é homem? Vai lá fora, meu irmão. Entendeu? Vai lá fora. Vamos lá, ó. Já aproveita que tem uma viatura ali. A gente já resolve. A gente chama a polícia. Vamos resolver isso agora. Vai. Você vai levantar? Você não pode fazer o que você está fazendo. Você está abusando, tá? Tá tudo gravado. Aqui é escritório seu. Tá tudo gravado. Gravado ou não, você não pode gravar. Tá tudo gravado. Deixa esse cara aqui, esse cara é um trouxa. Tá tudo gravado. Você vai sair. Então sai lá, vamos conversar lá fora, eu e você. Tá tudo você gravado. Não é homem, cara. Você é um bosta. É óbvio que eu vou sair. Você é um bosta. É óbvio que eu vou sair. Acabou que o cara que tinha... Você se acha homem, cara? Você se acha homem? Olha que merda você é, cara. Entendeu? Vamos resolver lá fora. Nem pra isso você serve, bicho. Entendeu? Você nem pra isso você serve. Poxa, não, manda o cara, esse otário, o puta do otário. Dois pilantras. Você veio pra Barueri. Oi? Dois pilantras. Nossa, ninguém tem razão aí. O cara era grosso e agora veio à tona, né, que o cara que estava usando a padaria dele de escritório estava usando justamente porque não podia ter escritório, né? Vamos ser francos. Olha só, o grupo... vou até ler a notícia aqui, matéria do Rafael Sanz. A Polícia Federal realizou uma série... Vou pôr ela no ar aqui, que aí vocês... apresentar. Eu não sou DRI, né? Eu sou um pouco mais... Sou amador nessas coisas. Aqui... Cliente do notebook. Cliente do notebook é boa, né? Entra na telinha, materinha. Aê! Olha só. A Polícia Federal realizou uma série de operações de prisão e busca de apreensão na última terça-feira no âmbito da Operação FEST. Podia ser Operação Padoca, né? Que investiga um grupo oriundo do Balneário Camboriú, famosa cidade do litoral de Santa Catarina, por fraude com criptomoedas. Mas o que mais chamou a atenção é que um dos presos foi o homem que viralizou no começo do mês ao ser expulso aos gritos e xingamentos de uma padaria de Barueri por usar notebook nas dependências do estabelecimento. Alain Barros, o empresário expulso da padaria, foi preso em Curitiba. Ele é suspeito de integrar a organização criminosa investigada pela PF que aplicaria golpes financeiros utilizando criptomoedas e NFTs, tokens não fungíveis. Barros seria o responsável pela empresa Unimetaverso, gestão de ativos digitais e marketing limitado, apontada como parte do esquema. De acordo com a PF, é possível que haja mais de 20 mil vítimas, Sinara, do esquema, e um prejuízo total de 100 milhões de reais.
O grupo é investigado desde 2022, segundo os investigadores, abordavam as vítimas com ofertas de uma nova criptomoeda que eles mesmos desenvolveram e com a qual prometiam lucros acima dos valores de mercado. Você sabe que isso é muito comum hoje em dia, né? O pessoal está criando novas criptomoedas. Outro dia eu estava viajando, estava fora do Brasil, no Chile, e um cara colou em mim, assim, começou a conversar e tal. De repente ele me deu um cartão e falou: olha, tem um negócio de outro mundo para te apresentar. Gostei muito de você e vou, se você me procurar, eu vou te colocar nesse negócio. Eu falei: é mesmo? Que negócio? Uma nova criptomoeda. Olha, boa! Começa, bora! Até parece. Bora. Então, fica um alerta aqui para os nossos amigos. Quando vierem com uma nova criptomoeda, nem que seja Marx o nome dela, você dá uma segurada na tua ansiedade, porque não existe, né, almoço grátis. Então, alguém vai pagar a conta aí. Então, muito em geral, isso é pirâmide, esquema de pirâmide, uma hora ruim. Agora, tem negócio de criptomoedas sérias, eu não sou especialista no ramo, elas cresceram muito, muita gente ganhou muito dinheiro com criptomoeda, mas nesse negócio também, como ele é desregulamentado, tem esquema. E você não seja aquele a cair na armadilha do esquema. E você vê, né, que essa história aí do cara da padaria com o dono da padaria parece aquele meme do Homem-Aranha apontando um para o outro. Vocês sabem, você já viu, Rovai, esse meme? Não. É um meme famoso do Homem-Aranha, um Homem-Aranha apontando para o outro. Que quer dizer isso, né? Que ninguém sabe quem é que está certo nessa história. Eu tendo agora a ficar mais do lado do dono da padoca, porque o cara estava usando a padoca dele como escritório justamente para fazer os malfeitos dele e não pegar o IP dele. Você sabe isso, vai? Porque a polícia chega através do IP, ele estava usando o IP da padoca, certo? Então, assim, hoje em dia já estou até dando razão ao dono da padoca, sinceramente. Mas agora, puta que pariu, que cara mais escroto esse dono da padoca também, né? Vamos combinar que muita gente usa hoje cafés para encontros, reuniões. Eu, por exemplo, quando vou a Brasília assinar, onde eu vou me reunir? Claro, mas eu estou dizendo que no caso desse cara, ele estava usando o IP de propósito da padoca, Rovai. O argumento que o dono da padoca vai usar agora para se livrar, né? Vai ser esse. Não, é legal, o cara estava lá horas, não sei. Agora, de qualquer maneira, esse estado de Santa Catarina, hein, pela madrugada, é todo dia uma falcatrua, né? Pelo amor de Deus. Eu voltei agora para ficar. Eu segurei aqui para falar com você essa notícia aqui, Fernando. Olha só, é a número 3 nossa. Pacheco e Lira batem de frente sobre blindagem de parlamentares. As lideranças da Câmara se reuniram ontem com o presidente Arthur Lira para articular mudanças que protejam parlamentares de operações de busca e apreensão na casa, limitando os poderes do Supremo Tribunal Federal. Uma das propostas inclui acesso a dados sigilosos de processos contra integrantes do Legislativo. Proibição disso, né? Mas ela enfrenta oposição do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é do PSD de Minas Gerais, que disse ser contra a PEC da blindagem. Olha o que ele diz: não é razoável pensarmos a proibição de medidas cautelares contra qualquer tipo de segmento ou qualquer tipo de autoridade pública. Isso é um meio de investigação dado ao direito de quem investiga poder coletar provas. Obviamente, tem que ter critério, forma, e é preciso ter equilíbrio nesse trato. A articulação segue a operação da Polícia Federal
contra os deputados bolsonaristas Carlos Jordi, PL Rio, e Alexandre Ramagem, PL Rio também. Enfim, e o Pacheco ontem também anunciou, Fernando, que o senador Marcelo Castro apresentará hoje, na reunião de líderes, o texto da PEC que prevê o fim da reeleição a cargos do Executivo e diz que consultará os líderes sobre a mini-reforma eleitoral, o mandato para os ministros do Supremo e a idade mínima para ingressar na corte. Temos aí várias questões, né, que talvez, se você quiser, até organizo para você aí. Não precisa. A minha desorganização mental irá ajudar. Primeira coisa é o seguinte: primeiro é de se dividir esta resposta focando primeiro no momento histórico que nós estamos. O momento histórico que nós estamos é pós-traumático. Não é o momento de debater o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário, e é o momento de curar as feridas democráticas e institucionais que nós sofremos. Ultrapassada essa observação, é de se verificar o seguinte: a Lava Jato fez um mal terrível ao país, e, neste caso, o Supremo Tribunal Federal embarcou neste mal, e parte disso, por exemplo, foi o erro terrível que o Supremo cometeu da prisão do Delcídio de Amaral, que era senador da República, do PT, e, a partir disso, colocou uma tornozeleira eletrônica no Aécio Neves. Por que digo isso? Porque a Constituição da República diz que, a partir da diplomação, o deputado e o senador não poderão ser presos se não em flagrante delito por crime inafiançável. Significa que a Constituição deu uma espécie de imunidade, sim, enquanto no exercício, ao parlamentar. É lógico que esta imunidade parlamentar não permite com que ele se utilize dessa imunidade para cometer crime. Certo? Participar de golpe, achincalhar ministros do Supremo, xingar as pessoas. O Supremo, através dos tempos, começou a dizer: isto é um desvio da imunidade. Mas é preciso realmente conseguir, para curar essas feridas, fazer uma determinada separação. Não me parece absolutamente correto, e não estou falando sobre os deputados bolsonaristas, etc. Não me parece correto que a sede do Poder Legislativo, ou a sede do Poder Judiciário, ou a sede do Poder Executivo, possa sofrer uma busca e apreensão da Polícia Federal, pura e simplesmente. Porque o Legislativo tem uma polícia própria. Então, é preciso pensar também na forma de curar essas feridas em, não digo um recuo do Supremo Tribunal Federal, mas digo que é preciso centralizar esse pêndulo. É preciso que o Supremo, em algum momento, também se recoloque frente aos demais poderes. O Supremo Tribunal Federal entortou a democracia quando permitiu que a Lava Jato fizesse o que fez, atacando as empresas brasileiras, permitiu a prisão ilegal do Lula, impediu com que o Lula, por exemplo, fosse ministro da Dilma.
Eu conto no meu livro... Gilmar Mendes. Eu conto no meu livro Vendendo o Meu Peixe. O livro não chama-se Vendendo o Meu Peixe. Eu estou vendendo o meu peixe do meu livro, chamado Geopolítica da Intervenção, a verdadeira história da Lava Jato, que um dos exemplos mais importantes... Quem mandar superchat a partir de agora vai ganhar 3 livros aqui do Fernando Fernandes. Aqui. Superchat de R$50, né? Para dar uma... 150 cada um. A partir de R$10 o superchat, 3 pessoas vão ganhar o livro do... Só mandar um e-mail, mandei o superchat para contato@revistaforum.com.br. Livraço, excelente livro. Eu mando os 3 com dedicatória. Aí, ó. Pronto, mas, ganha uma dedicatória já. Eu mostro como Gilmar Mendes, por exemplo, ele é o grande exemplo de uma percepção de mudança nisso. O Gilmar, ele ajudou a condenar todos no mensalão. O Gilmar impediu o Lula de ser ministro da Dilma, ou seja, ajudou a derrubar a Dilma. Só que, em determinado momento, o Gilmar ele percebe que a ascensão do bolsonarismo criava um ataque às instituições e ao Supremo, e a ele próprio também, e aos ministros, e chega à conclusão do seguinte: olha, nós entortamos isso aqui. E aí, em razão disso, ele reconhece a ilegalidade ao Lula e, com isso, se junta com Lewandowski e consegue virar a mesa. E vejo o Barroso, o Fachin, até o último segundo tentaram manter o Lula preso. Até o último segundo. Tentaram reverter a decisão do habeas corpus que declarou o Moro suspeito no pleno do tribunal. Então, é preciso reconhecer também os erros. Agora, a diferença nossa para os bolsonaristas é que eles estão fazendo um ataque institucional ao Supremo. O que eu estou fazendo não é isso. Eu estou fazendo críticas a determinadas posições da Suprema Corte, reconhecendo que ela, primeiro, errou gravemente em determinadas questões que levaram à ascensão do bolsonarismo. Após o Supremo e o Tribunal Superior Eleitoral ajudou a salvar a democracia que já estava à beira do abismo, só que nós fomos colocados à beira do abismo por determinados erros do próprio Supremo. E o seguinte, e essas questões colocadas, é necessário que tenhamos paciência para dizer, algumas delas não são para o momento, mas merecem reflexões. O Flávio Dino é a favor, por exemplo, de mandato ao ministro Supremo. A proposta que tem é do Flávio Dino. Quando ele era deputado. Eu também sou a favor de mandato ao ministro Supremo. Só que não é o momento. O momento político não é para isso. E também acho que é o seguinte, que é preciso ter, o Supremo precisa ter certo limite em relação ao Poder Legislativo. Mas não pode recuar em relação à defesa da democracia. E o Legislativo tem que cumprir o dever de casa de caçar qualquer deputado e senador que esteja envolvido em atos golpistas. Esse é o detalhe. Não, Fernando, eu queria comentar esse assunto aqui também. Eu queria... Olha só, a extrema-direita usa o termo casta, né? Agora eles estão, a casta, nós somos contra as castas e esse papo todo, né? Os deputados já têm foro privilegiado, os deputados e senadores já têm foro privilegiado, já têm imunidade parlamentar, e agora com essa lei que eu estou chamando de Lei Carla Zambelli, porque eles tiraram aí do
da manga depois que a Carla Zambelli foi intimada dentro do plenário, porque ela estava fugindo da intimação, e acharam ela no plenário e intimaram ela dentro do plenário. Essa história de que o parlamentar, depois de eleito, fica intocável, não reforça esse pensamento na população de que são uma casta? Eu acho que reforça, tá? Vamos lá. O que acontece é o seguinte. Aí, minha querida Sinara, eu primeiro quero fazer uma oposição de termo sobre foro privilegiado. Eu chamo de foro por prerrogativa de função. Porque não é um privilégio. E vou mostrar para vocês como não. Tudo que o Bolsonaro queria no momento é que o Supremo declinasse a competência do processo dele. E qual é o meu argumento em relação a isso? Primeiro, o Supremo diz que não declina porque ainda existem pessoas com foro de prerrogativa sendo investigadas. Segundo, eu entendo que o Supremo tem que revisitar a questão do foro de prerrogativa. Porque eu entendo que uma revisita ao tema faz com que eu defenda, por exemplo, que os crimes praticados com abuso de poder sejam julgados pela instância decorrente do cargo que o sujeito ocupou. Ou seja, o Bolsonaro, ele tentou o golpe de Estado como presidente da República. Ele abusou do poder como presidente da República. E ele tem que ser julgado pelos crimes cometidos como presidente da República. Portanto, ele tem que ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Não me parece um privilégio. Me parece um grande problema para ele. Então, o foro por prerrogativa, feito em razão da função, ele tem uma dupla função: proteger a função e responsabilizar a função. Porque a Constituição não diz ou Bolsonaro ou Lula será julgado. A Constituição diz o presidente da República, o senador. Então, os atos realizados enquanto senador da República, eu entendo que tem que ser julgado pelo Supremo, mesmo depois do cargo. É a minha compreensão. Não é a compreensão que o Supremo teve há um tempo atrás. Minha opinião, erradamente. Em relação ao Lula. Da mesma maneira que o Supremo errou em relação à presunção de inocência, errou nessa coisa meio liberal de dizer, não, faz o seguinte, acabou o cargo, manda para a primeira instância. Isso gerou a prisão do Lula. Manda para o Moro. Entendeu? Isso gerou a prisão do Lula. Porque o presidente da República, Lula, deveria ter sido o tempo inteiro julgado no Supremo. Nós não teríamos tido a Lava Jato como aconteceu. Então, veja, é um novo enfoque. Agora, esta prerrogativa ela não pode ser deturpada para que o indivíduo que está dentro do corpo daquele que está exercendo a prerrogativa, o Lênio Streck, esses dias estava aqui em Brasília, aqui na nossa cidade, Sinara, aqui na nossa cidade, hein? Ah, você está vendo, Vavai? Como são as Olha coisas, só o cabo de Carioca. Carioca abandonar o Rio assim, hein? Ó. Bom, aqui na nossa cidade, Sinara, estava o Lênio Streck. Nessa foto, inclusive, que você viu aí, pública, na janta, a janta da Tereza Cruvinel. Foi um vinho que fiz depois da posse do Dino, né? E antes a gente estava conversando e ele estava citando um exemplo de um debate que houve em relação ao rei francês. Temos que resgatar com ele a história. Ele dizia o seguinte, que foi feito uma teoria de que o rei tinha dois corpos. O corpo do rei e o corpo mundano. Que quando o rei, então, estava bêbado ou
ou nas suas surubas, vamos dizer assim, né? Ele não estava ocupando o corpo do rei. Foi uma teoria que colocaram em relação a ele. Agora, quando ele está no exercício da função, ele está. O que o Supremo, então, fez sobre isso? É mais ou menos dizer, ó, se você realiza algo, por exemplo, se você, como deputado, xinga alguém, o Supremo diz, isso aqui não é a prerrogativa da função, porque você está extrapolando para cometer um crime individual. Então, isso aqui, vamos colocar para lá, não está coberto pela imunidade. Se você, evidentemente, é pego cometendo corrupção, veja, eu entendo que essa corrupção, primeiro, não tem imunidade para isso. Não existe imunidade para isso. A imunidade é sobre manifestação de pensamento. É imune sobre as suas palavras e votos. Certo? Ele não é imune em relação a outros fatos. Mas ele não pode ser preso em flagrante delito, senão por crime inafiançável. Por quê? Para você impedir o sujeito estar lá na rua, o deputado, aí a PM está na frente, o senhor está preso. Não. O senhor não pode me prender. Carteirada, né? Carteirada. Mas veja, quantos deputados de esquerda às vezes estão numa manifestação? Nós vamos juiz. Um PM não pode preso, prender cara. Um juiz. Olha, mas olha o comentário do Guaraci aqui, nosso seguidor. Querem transformar o plenário da Câmara em embaixada. Embaixada. Então, não significa que ela não pudesse ser intimada lá. Isso é outra coisa. Lógico que ela pode ser intimada lá. Mas a lei está sendo feita para poder impedir isso, Fernando. Não. Primeiro, eu já disse que entendo que não é o momento dessa discussão. Mas é o seguinte, e eu me manifestei sobre outra coisa. Não é intimação. Manifestei sobre. É preciso pensar se a Polícia Federal pode chegar, entrar no prédio do Legislativo e fazer uma busca em um gabinete sem a Polícia do Legislativo. Esse é um detalhe que nós preciso estamos falando pensar. De poderes independentes, né, Sinara? Tem que tomar muito cuidado, senão, de repente, cada um poder se sobrepõe ao outro e vira uma loucura. O Legislativo também é um poder. Eu só quero aproveitar esse para colocar na conversa aqui, subir o Sérgio Amadeu. A gente volta a esse ponto, tá? Meu amigo professor doutor Sérgio da Silveira Amadeu. Suba na canoa. Encontrei e aí uma padoca em São Paulo, uma padoca que não era a mesma padoca de Barueri, tá, gente? Eu vou te deixar concluir, Fernando, mas só uma coisa aqui. Vamos ler o superchat do pessoal que quer ganhar o livro. Primeiro, o Zé Barbosa diz, Breno Altman estará segunda-feira aqui em Campina Grande, teremos programação com ato interreligioso em defesa da Palestina. Que coisa bonita, legal, muito legal. Leila Gomes de Sinara, sou sua fã. Aí vem, Valéria Elias, ter o livro do Dr. Fernando autografado é uma honra. Então, você vai ter, Valéria Elias, mande e-mail dizendo, mandei para contato@revistaforum.com.br. A Isabel Pedro manda um super sticker de R$3, eu acho que não era para o livro. A Márcia manda cincão, mas ela está sempre aqui, vamos dar o livro para ela. Este livro eu não quero perder. Está aqui, Márcia Borges vai ganhar. E o Fazo Ellison também diz que quer, mandou 50, valeu, Fazo Ellison. E a Regina, bora lá ganhar esses livros. Manda também 10,90, vai ganhar também. 3 vai ser autografado aí, porque eu não sei quantos o Fernando tem. Eu tenho alguns aqui, porque a gente... Se quiser, então, eu pego com ele. Eu tenho... Tá resolvido. Sinara veio dar um pulo aqui da minha casa. Isso só aí. Se tiver festa na Babesca. Adriano Reis diz... Salve a Voz do Humano, também ganhou o livro. Manda para contato@revistaforum. Fernando encerra o seu raciocínio lá, que eu te interrompi. O que acontece, uma vez eu estava nos Estados Unidos e eu resolvi ir assistir audiências criminais. Coisa de advogado doido, né? Mas eu notei uma coisa interessante, Sinara. A polícia chegava com um preso no tribunal e, a partir daquele momento,
a polícia do tribunal recebia o preso e dali para dentro do tribunal a polícia não entrava. Uhum. O que é aquilo? É dizer, olha, o executivo para aqui. Isso é importante porque o seguinte significa... Isso a gente não tem aqui. O PM está dentro da cela lá do tribunal. Mas isso é importante porque é o seguinte, porque é a hora que o preso poderia, por exemplo, falar para outra polícia do judiciário que foi torturado, que aconteceu alguma coisa. Mas é um símbolo. Então, é o seguinte, eu acho que nós não podemos... Evidente que ser intimado dentro do plenário pode. Mas acho que nós temos que repensar o seguinte, se a Polícia Federal tem um mandado de busca em um gabinete do Legislativo, ela deveria chegar lá, passar o mandado para a Polícia do Legislativo e a Polícia do Legislativo cumpri-la com a Polícia Federal acompanhando. Mas é preciso ter uma separação ali entre um poder e outro, porque senão qual é aonde acaba o poder do judiciário dentro do legislativo ou do executivo dentro? Isso é preciso melhor regulamentar. Mas, como eu disse, nós estamos em momento pós-traumático. E nesse momento pós-traumático não é o momento de discutir isso. E nem podemos permitir que essa nossa preocupação democrata seja utilizada para manter imunidades golpistas que não existem. Tem uma questão bastante objetiva, né? Hoje a Polícia Federal está sob controle de um governo democrático. Amanhã ela pode estar sob um governo ditatorial, que a gente quase beijou aqui a mão nos últimos... no final do ano passado, né? Retrasado. É sempre muito delicado esse tipo de tema, né? A imunidade parlamentar, muita gente acha que ela é um exagero. Eu, sinceramente, sou a favor da imunidade parlamentar. Não sei o que o Sérgio Amadeu da Silveira pensa. Fernando, você tem que sair? Não, estou aqui ao aguardo de escutar o Sérgio Amadeu. Não perderei. O Sérgio Amadeu quer meter o pitaco nesta conversa? Bom, primeiro é um prazer, Sinara, Renato, Fernando, todas e todos que estão aí, né? Mas é um tema de fato complexo. Eu reconheço que nós vivemos um momento de defender a democracia e exageros ou distorções foram cometidas, efetivamente, né? E eu sei que a história é complicada. Por exemplo, o parlamentar em si, né? O parlamentar é uma figura que foi ganhando uma série de, vou dizer, direitos a mais que outros, né? Que alguns chamam de privilégio, mas, por outro lado, tem garantias que são garantias extremamente importantes para ele exercer a função de parlamentar, né? Mas a história é cruel, né? Por exemplo, o próprio salário de parlamentar nasce no movimento cartista inglês, para defender o quê? O direito do trabalhador, que não era dono de negócios, poder ser parlamentar e poder, na verdade, sair da sua fábrica. Então, isso foi sendo distorcido durante os períodos, a chegar a pontos de você ter uma série de discussões sobre o nível do salário de um parlamentar relacionado com a população. Hoje não é nem tão alto assim, mas eu estou dizendo, relacionado com o salário médio da população, tem 1000 problemas, mas que, se você for ver, eles vêm de uma história, muitas vezes uma história de avanços e recuos. Eu, particularmente, acho que o Alexandre de Moraes, por exemplo, já há algum tempo atua de uma maneira contundente contra os fascistas no Brasil, contra os exageros que aconteceram, o STF também, mas eu me incomodo muito de um Tribunal Constitucional estar julgando pessoas. Eu me incomodo muito. Eu me incomodo muito, por exemplo, com o Conselho Nacional lá do Ministério Público, que tem determinadas prerrogativas que não é de hoje, na minha opinião, extremamente exageradas, o que gerou quase que um poder sobre outros poderes. Eu acho que o acerto desses equilíbrios dos poderes no Brasil,
ele vai ter que ser conduzido à medida que a democracia se consolide. Mas a democracia está sob ataque ainda. É só você ver o que o Bolsonaro é capaz de fazer. É só a gente observar o que eles estão, na narrativa que eles estão nas redes sociais agora, né, nos ataques que eles vão tentar organizar, e numa coisa que, infelizmente, ainda continua, que é a tutela militar. Apesar de a gente estar colocando generais para ser investigado agora, etc., repare, existe a tutela militar no artigo da Constituição brasileira. É inaceitável aquele artigo. Enquanto a gente achar que aquilo é tudo bem, nós vamos ter um cara que, jovem, entra na Academia das Agulhas Negras, do Rio de Janeiro, para virar oficial do Exército. E lá, os professores vão, estamos defendendo a lei e a ordem, estamos defendendo a lei e a ordem. Desde quando o Exército é para defender a lei e a ordem? Né? Então, eu tenho dito isso aqui várias vezes, eu acho que isso é uma falha nossa, é uma falha dos democratas, entendeu? A gente precisaria ter alterado isso, a gente precisa ter alterado a tutela militar. Mas reconheço que a vida não é fácil, o Congresso Nacional não é fácil, que a estruturação da política, a conjuntura atual, ela requer muitos cuidados para a gente manter a democracia. E aí a gente vai... Uma questão de ordem aqui, antes que o Fernando, estou vendo que ele está querendo falar. Fernando, só para te falar uma coisa. Hoje, a Júlia Zanata, que é deputada federal e tem todos esses privilégios de imunidade, de não sei o quê, está processando um monte de gente. Uma vez eu processei o Ronaldo Caiado porque ele me atacou no Twitter dizendo que eu recebia dinheiro do governo, e perdi porque ele alegou imunidade parlamentar. Então, assim, realmente uma faca de dois gumes, viu? Vou te falar. Primeiro, eu queria fazer um comentário, um debate aqui. Isso aqui é bom, porque as pessoas gostam de debate, nós vamos debater, querido Sérgio Amadeu. Quando você diz assim, me incomoda muito que uma corte constitucional julgue pessoas. O que acontece? Nós precisamos entender as questões políticas em relação a isso. Aí é que eu quero debater contigo. Porque é o seguinte, o problema parece, primeiro, haver um problema cultural brasileiro. Qual o problema cultural brasileiro? O Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, diz como deve ser interpretada determinada questão. Exemplo, o artigo 142 da Constituição, que eu acabei de abrir aqui, nós vamos ler daqui a pouco. E mesmo depois do Supremo dizer, olha, esse artigo não permite de forma nenhuma a interpretação de que as Forças Armadas teriam um poder moderador. Tá? Mas vamos ler. E continuam, de alguma maneira, fazendo uma interpretação truncada. O Superior Tribunal de Justiça diz, olha, a prisão só pode ser decretada de tal e qual maneira. E os tribunais continuam fazendo de maneira diferente. Então, em razão disso, é que, da falta de confiança que nós temos nas autoridades multiplicadas por um país continental, é que houve a opção de não permitir, por exemplo, que autoridades fossem julgadas por juiz de primeira instância. Porque se a gente pega um juiz do Paraná, de uma cidade como Curitiba, criou um caos no país. Maringá, então, né? Maringá, mas ele estava no exercício Curitiba. Então é o seguinte... Eu gosto de falar que ele é de Maringá. O Marreco de Maringá. Mas daí é o seguinte, não há uma... Cada juiz do país se comporta como se fosse um pouco dono de uma capitania hereditária. Sim. Em que ali ele fala o que ele quer
inclusive diz o que é a Constituição, o que é a lei. O Moro tinha o Código Penal do russo, o seu próprio Código Penal, uma ofensa aos russos, inclusive. Então, em razão disso, é que nós temos um problema. Nós não podemos deixar com que, infelizmente, por exemplo, ex-presidente da República, o Bolsonaro, seja julgado por um juiz de primeira instância. Porque uma coisa é o Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes e etc. tal, pela posição que está, não se sentir coagido em relação à manifestação. O juiz de primeira instância não tem essa condição. Então, nós temos um problema cultural brasileiro e esse problema cultural gerou essa opção de que o foro segue a prerrogativa do cargo. Então, é uma opção. Eu acho que nós não temos condição de desfazer isto, porque nós não temos segurança jurídica e cultural ainda no Brasil. Então, o Supremo tem que julgar essas pessoas, sim. O artigo 142, que não acho que seja polêmico, eu queria ler o artigo 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base em hierarquia e disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, destinam-se à defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais. Olha só, quais são os poderes constitucionais? A garantia dos poderes constitucionais. Executivo, Legislativo e Judiciário. Sim. E por iniciativa de qualquer deles, ou seja, dos poderes, que são os únicos poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário, da lei e da ordem. Eu até compreendo o desejo de tornar o artigo mais claro. Tá? Mas, com toda sinceridade, não era nem necessário. Porque o artigo não fala em poder moderador das Forças Armadas. A Constituição fala quais são os poderes, submete as Forças Armadas a estes poderes, que são os poderes legislativo, executivo e judiciário, para garantir a Constituição. Portanto, não me parece preciso mudar. Me permite, Fernando, só para te falar uma coisa. O artigo, agora eu não sei de cabeça exatamente, o artigo 44 da Constituição de Weimar, ou Weimar, na Alemanha, prévia ao ataque nazista, a queima do hashtag, etc., a história que conhecemos, o então chanceler Adolf Hitler, alegando um artigo que defendia a Constituição e colocava a possibilidade de exceção para garantir a ordem, ele governou até ser derrubado, perder a guerra, ele governou sem mudar a Constituição de Weimar, somente com a exceção. Esse artigo é tão confuso e dá às Forças Armadas o poder de garantia da lei e da ordem. Minha pinimba é o seguinte: Forças Armadas, nenhuma democrática garante lei e ordem. Quem garante lei e ordem é a polícia. Quem garante lei e ordem é o poder civil. As Forças Armadas têm que garantir a defesa nacional contra outra força. Isso tem que estar escrito por causa da nossa história. Assim como eu concordei plenamente com a sua colocação a respeito do julgamento das autoridades, para que o julgamento possa ocorrer sem... Imagina um juizinho de primeira instância e os bolsomínios dizendo, o inferno que seria a decisão desse juiz. Ele teria muitas dificuldades de navegar por aí. Então, o seu argumento é muito forte, mas é baseado na história. Eu baseio também na história o meu argumento sobre a necessidade de anular, mudar essa redação desse artigo. O Zaratini, por exemplo, que é meu amigo, ele propôs a mudança do artigo 142. Perfeito. Eu não estou dizendo que seja ruim. Eu estou dizendo que não acho necessário, mas apoio. Mas, por exemplo, vamos ao argumento do Bolsonaro. Bolsonaro disse, olha, faça-me um favor, eu dizer que o decreto era golpista, se é um decreto que dizia sobre estado de sítio, estado de defesa,
Então é o seguinte, Estado de peraí. sítio, ele diz estado de sítio. Mas o seguinte, nós continuaremos tendo na Constituição Federal a possibilidade de estado de sítio, possibilidade de estado de defesa. E realmente é algo que, na forma hipotética, podemos chegar lá. Da forma hipotética, nós poderíamos chegar, hipoteticamente, ao momento até de ter que as Forças Armadas complementarem uma questão da polícia uma questão de caos nacional. É possível, hipoteticamente. Só que existem regras para isso. Para isso, não é possível que as Forças Armadas sejam convocadas por esponte própria. Então é o seguinte, eu concordo que, na verdade, nós estamos muito traumatizados por deturpações que feriram a nossa história, não só lá, mas o seguinte, na interpretação de Hitler, eu disse também, você não tem nenhuma ditadura no mundo que tenha esse autodeclarado ilegal. Ela vai utilizar, evidentemente, na verdade, a Constituição... ditadura. Hein? Nem se denominam ditadura. É isso. Né? Então, o que acontece? Essas interpretações, elas precisam estar no caldo da cultura democrática. Mas me permita, só mais uma coisa, Fernando, só duas coisas muito rápidas. Primeiro, existe uma interpretação, a gente, muitas vezes, quando estuda instituições totais, Forças Armadas, polícias, o que acontece? Existe uma formação desses caras. Lá nas agulhas negras, eles vão ler esse artigo do jeito que eles querem ler e vão consolidar uma interpretação. Agora, se no artigo tivesse a vedação do Exército, da Marinha e da Aeronáutica atuarem contra o seu próprio povo, como é ou como são as Forças Armadas dos Estados Unidos, lá não existe essa hipótese. Se tivesse isso, a história da formação dos oficiais iria mudar no tempo. Não é qualquer coisa. A doutrina militar não pode ser feita contra a Constituição. Nunca. Nem a ditadura militar. Tanto é que eles criaram artigo institucional número 2, número 3, número 5, porque eles precisavam legalizar para dizer que eles são... E eles diziam que a ditadura era constitucional. Era constitucional, exato. E aí a segunda coisa, só é muito rápido. Existe um regulamento que chama R200, o número da lei eu não sei, mas é um decreto que virou R200, está em vigor até hoje, para você ver como é. E esse decreto permite que o Exército coloque em operação o serviço de inteligência das polícias militares a seu total comando. Entende? Isso está em vigor. Foi assinado pelo João Batista Figueiredo. Não foi revogado pelo Fernando Henrique, pelo Lula, pela Dilma, por ninguém. Então, essas que a gente fala essa herança da ditadura, ela permanece. Nós precisamos limpá-la. A gente não limpou a herança da ditadura militar. É nesse sentido que eu coloco. Eu sei, mas olha o grande problema. Primeiro, eu concordo com você que nós precisamos intervir, inclusive, na formação das Forças Armadas. Isso. E nós não podemos permitir com que uma força armada, que não é poder, tenha uma formação que ensine que eles são poder e que podem se colocar contra as instituições democráticas a quem eles servem. Perfeito. Muito bem. Só que, veja, a Constituição dos Estados Unidos tem quantos artigos? 11? Não me lembro quanto, mas deve ter 11, 12 artigos. Ou seja, não tem lá colocado um artigo sobre as Forças Armadas. Não. Na verdade, se estabeleceu na cultura da formação da democracia americana, em especial das Forças Armadas americanas, essa concepção. Então, nós temos que... seguinte, não é... Eu até concordo em melhorar a redação do artigo, em modificar a redação do artigo. Mas o que eu estou dizendo é, mesmo com o artigo que está lá, não é possível interpretar de forma que esses caras tenham um poder moderador ou possam se colocar contra os poderes que está escrito a quem eles
servem. Essa é a questão. Talvez, Fernando, juridicamente, você sendo mais rigoroso, você não consiga interpretar. Mas eu vou lembrar vocês as faixas nas frentes dos quartéis, as manifestações. Eles usam o próprio artigo para dar uma legalidade àquela baderna fascista que eles promoveram. Aliás, teve um confronto que precisa ser relatado. Um cara da PM de Brasília... O próprio Bolsonaro usou, né, Serginho, esse artigo aí. Não, o Bolsonaro usou, os golpistas usaram. Os golpistas... Mas você pode dizer... Você lembra? Intervenção constitucional do Exército. Mas veja, o que você pode dizer para um sujeito que diz que a Terra é plana, que a vacina mata, entendeu? Será que mudar a redação é suficiente? Você pode mudar a redação e o cara pode dizer mais assim... Eles vão encontrar um outro artigo, isso eu não tenho dúvida. O problema é o que eu estou falando. Eles já encontraram. Agora, ao mesmo tempo, Fernando, Bolsonaro falou de estado de sítio e defesa. São outros artigos. Sim. Ao mesmo tempo, esse artigo foi invocado como artigo que permite isso pelo Ives Gandra Martins. Claro. Não foi pelo José Dascov. Um oportunista em relação a isso. Não, considerado pela nossa mídia tradicional e liberal como um dos maiores juristas do planeta. Ele é o tempo todo ouvido, é consultado. Estou falando para dizer o seguinte, eu acho que eles vão procurar outro artigo, mas no momento eles estão usando esse. Talvez fosse o caso de mudar exatamente para isso, para não deixar oportunistas interpretarem. Eu leio o artigo 10, 15, 20 vezes. Está aqui na minha frente. Não, mas como eles usaram... É impossível o cara fazer esse artigo. O problema é que eles ressignificaram esse artigo. Esse é o problema. Eu penso que a formação, além de eu falar da formação, que eles se baseiam em leis para fazer a formação dos oficiais, não dá para um cara dentro do quartel, no curso de formação de oficiais, no curso de formação de Estado-Maior, defender contra uma Constituição. Tudo isso vai limitando as ações, mas o mais importante é se você alterar esse artigo e dizer que a missão das Forças Armadas é a defesa nacional. Aí ferrou. Porque aí eles não podem fazer exatamente o que eles fazem. A formação deles fica vazia. Eles têm toda uma formação baseada no inimigo interno, que é o povo. E aí eles têm uma doutrina, que não é Constituição, a doutrina Góes Monteiro. A doutrina Góes Monteiro é uma tragédia. Na hora que você tira o inimigo interno, a doutrina Góes Monteiro morre. Então, eu acho que a gente precisava fazer um acordo entre os democratas, que não há nenhum malefício para a democracia alterar o artigo 142. Ao contrário, só pode ter benefício. Então, por que a gente não atua em... Porque tem coisa que é duvidosa, eu concordo, tem coisa que você fala, melhor não mexer. Aí é onde a mexida, não há dúvida, que não vai piorar, só pode melhorar. É nesse sentido que eu faço esse argumento, entende? Estamos de acordo, um pouco discordando. Eu tenho que me despedir, mas veja o problema, essa questão do inimigo interno. Você coloca lá, a missão exclusiva das Forças Armadas é a defesa nacional. Aí o cara fala assim, mas o inimigo interno está aqui dentro. Então o cara é tudo para tudo. Sim. Bom, eles vão sempre achar um jeito de poder dar golpe. Tranquilo, Fernando. Obrigado. Até a festa, hein, Fernando? Não esquece de me convidar. Eu indo a Brasília, quero poder participar desse regabofe aí também, viu? Não é, pai? Antes. Olha, nós somos assumidamente da esquerda festiva e pode nos chamar. Tchau, um abraço. Até mais, Fernando.